para mais uma vez nos dar a lição, Pai. Para mais uma vez passar para a tua igreja, Pai, um pouquinho mais da tua palavra. E que nós venhamos, Senhor, guardar a tua palavra na nossa mente, no nosso coração. E que esta palavra venha ficar guardada, Senhor. Pai, que cada dia nós possamos buscar um pouco mais de conhecimento, Pai, para crescermos na graça e no conhecimento, para que possamos ficar firmados na rocha, para que, Senhor, nada nem ninguém possa nos confundir, para que não venhamos ser enganados nem confundidos, porque aquele que conhece a palavra, aquele que conhece as escrituras, ele não é enganado, ele não é confundido, Senhor. Então, Senhor, que nós possamos buscar entendimento na tua palavra, que nós venhamos buscar e conhecer um pouco mais do Senhor, e é nelas, é nas escrituras que nós vamos encontrar mais do Senhor, é nelas que testificam de ti, Jesus, e que cada dia juntos nós possamos crescer, Senhor. Oh, meu Deus, fica conosco nesta noite aqui, que teu Espírito Santo permaneça no meio de nós, e que nós venhamos sair daqui desta noite alimentados pela tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, querido. Vamos louvar, irmãos, o louvor sugerido na revista, que é o 33 da nossa harpa. Aleluia. Aleluia. Você que tem harpa, mas alguém tem harpa para me ajudar a louvar, irmãos, porque eu estou com dor na garganta, estou com a voz rouca. Aleluia. Você que conhece este louvor, me ajude a louvar, querido. Aleluia. Glória a Deus. 33 da nossa harpa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. 33 da harpa, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus, ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo nada temerei. E se chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, pra onde eu goze seu eterno amor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos receber o irmão Gilson nessa noite, Amém. com as palmas que glorificam o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Saúde, irmãos, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos a mais uma noite de estudo, né? Eu peço perdão para os irmãos. A lição da terça-feira passada eu não consegui vir até aqui. Eu estava enfermo e de cama, realmente a gripe me pegou e me deixou de cama sem condições.
mas pela glória do Senhor, essa noite estamos aqui reunidos, irmãos. Amém, Jesus. Vamos aprender mais sobre propósitos da nossa vida. Hoje a lição tem como objetivo, irmãos, ensinar sobre os inimigos do cristão. Quem que são os inimigos do cristão? Quais são aqueles que podem afastar o cristão da presença de Deus? É uma lição que eu creio que a maioria dos irmãos já ouviram pregadores falar, todos já conhecem, mas nós vamos entender um pouquinho mais a fundo sobre o que significa, sobre como vencer esse inimigo. Irmãos, o texto áureo se encontra em Gálatas, capítulo 5, o 25 e o 26. Gálatas, capítulo 5, o 25 e o 26. Quem tem a listinha e quiser acompanhar na Bíblia, Gálatas, capítulo 5, o 25 e o 26. Gálatas, capítulo 5, 25 e 26. Aleluia. Eu também estava conversando com minha esposa, pastor. Hoje está fazendo um ano que a gente veio pela primeira vez aqui na Arca. Glória a Tem Deus. certinho um ano. Deixa eu fazer um bolo. Fazer um bolo. Hoje completamos um ano e de lá para cá Deus tem nos abençoado Passa muito. rápido, né? Passa muito rápido. E a gente fica surpreendido com o agir de Deus, porque, é como eu sempre digo, foi Deus que nos trouxe até aqui no momento a qual nós mais precisávamos. No momento a qual nós encontrávamos muito fraco, até sem vontade de servir a Deus. E Deus preparou tudo, trouxe nós aqui. E hoje, irmãos, nós nos sentimos fortalecidos, porque aqui a gente encontrou uma igreja onde o Espírito Santo fortalece, onde Deus age no meio do seu povo. Então eu agradeço a Deus por isso, que mesmo quando eu estava fraco, nós podemos entender que tudo isso foi o propósito do Senhor, Glória a Deus. para que hoje a gente estivesse aqui. Irmãos, todos acharam? Amém. Vamos ler junto então. Diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglorias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E a verdade prática, irmão, fala assim: na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Irmãos, tanto no texto áureo quanto na verdade prática, nos mostra que temos inimigos que nos tentam arrancar da presença do Senhor. O primeiro deles, nós vamos entender que é o diabo. A todo tempo, ele tenta nos arrancar da presença de Deus. Em todo tempo, ele tenta nos afastar da presença de Deus. Eu sempre digo, irmãos, o diabo não vai tentar uma vez desistir, duas vezes desistir, três vezes desistir. Ele vai tentar todo dia, toda hora, em todo tempo, porque essa é a missão dele. Ele sabe que ele é derrotado, ele sabe que ele já está condenado, então ele quer condenar eu e você juntamente com ele. Então o diabo é o nosso primeiro inimigo. Vamos entender que o nosso segundo inimigo é a carne. A carne não significa tudo aquilo que muitas vezes também nos afasta do Senhor, aquilo que a nossa mente faz nós buscar, corrompe o nosso coração, desagrada a Deus. E o mundo é tudo aquilo que ele tem oferecido também para fazer com que eu e você caia numa cilada de se afastar do Senhor, de tentar ver que de repente o mundo seja melhor do que a igreja, de tentar ver que o mundo seja melhor do que Deus. E sabemos que isso é uma mentira do diabo. O mundo não nos acrescenta nada. O mundo não traz nada de bom para o cristão, pelo contrário, o mundo, irmão, só traz perdição, condenação. E quem está no mundo já está condenado. Então, irmãos, nós vamos entender sobre isso hoje. A leitura bíblica em classe, eu quero que os irmãos acompanhem comigo também. Os irmãos vão encontrar em Romanos, capítulo 6, do versículo 11 ao 14. Romanos, capítulo 6, do versículo 11 ao 14. E também, irmãos, 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17.
Vamos ler primeiro então Romanos 11, capítulo 6, do 11 ao 14. Romanos 6, do 11 ao 14. Eu vou ler o primeiro e os irmãos vão ler os demais aí. Todos acharam? Amém. Romanos 6 diz assim, irmãos, versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos. Glória a Deus por isso. Irmãos, em Romanos 6, nós entendemos que o primeiro versículo diz assim: também vós considerai-vos mortos, como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como Salvador, que nós temos nossos pecados perdoados por Ele, carregados por Ele, irmãos, nós estamos como mortos para o pecado. O pecado já não nos condena mais. Não estou dizendo, irmãos, que talvez a gente não venha a pecar, mas o pecado já não nos condena mais, porque a partir daí, aceitando Jesus como Salvador, nos batizando, irmãos, tendo Cristo como nosso único Salvador, nós temos o direito de ser salvos pela graça, pelo sangue de Jesus. E em João, irmãos, nos alerta para não amar o mundo e nem no que o mundo há. E é um erro que muitos têm cometido. Tem amado mais o mundo do que a Deus. Tem dado mais valor ao mundo do que a Deus. E o mundo, irmãos, a gente pode englobar várias coisas. As vaidades que o mundo oferece, as tecnologias que o mundo oferece para nos afastar de Deus. Hoje em dia, irmãos, é tão fácil você ficar horas na frente de uma TV. E aí, quando chega o momento de orar, a gente cometer a infelicidade de dizer: eu não tenho tempo de orar, não tenho tempo de aprender, não tenho tempo de buscar a Deus, sendo que é mais fácil perder tempo olhando coisas que muitas vezes enche o teu coração de corrupção, enche o teu coração de pecado. Por isso que a Bíblia alerta: não ameis o mundo e nem o que o mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como nós temos o amor do Pai? Fazendo a vontade dele, ignorando o mundo, não amando o que o mundo oferece, resistindo tudo aquilo que o mundo oferece, resistindo ao diabo. Somente assim o amor do Pai vai estar em nós. Somente assim, irmãos, nós podemos ser dignos de ser filhos de Deus. Somente assim a presença de Deus vai estar em nosso meio. É fazendo a vontade de Deus, ignorando, resistindo ao que o mundo oferece. Irmãos, o mundo, ele não vai cansar de te oferecer todas as armadilhas que ele tem. Tudo que o mundo te oferece, irmãos, é armadilha. O mundo jamais vai te oferecer algo que talvez vai fazer um benefício para você, vai fazer bem a você. Não. Ele vai te oferecer armadilhas. Ele vai te oferecer algo a qual talvez os teus olhos carnais parece bom, parece agradável, mas que no fim te tira da presença do Senhor. E o mundo, ele é usado pelo inimigo para isso. Irmãos, na introdução da minha revistinha diz aqui, não sei se os irmãos têm, mas do plano de aula, a introdução diz assim, eu achei muito interessante isso.
A palavra de Deus identifica 3 grandes inimigos que se colocam diante de nós ao longo da nossa carreira cristã: o diabo, a carne e o mundo. Por isso, irmãos, nesta lição estudaremos cada um desses inimigos, o conceito bíblico de cada um deles e como, do ponto de vista doutrinário, a Bíblia nos orienta a lidar com esses inimigos. Diante da nossa jornada para o céu, nós deparamos com esses 3 inimigos. Dessa forma, devemos estar biblicamente instruídos e espiritualmente preparados para enfrentá-los ao longo da caminhada de Cristo. Então, irmãos, ao longo da tua carreira de fé, ao longo da tua jornada cristã, você vai enfrentar esses 3 inimigos. A Bíblia não diz que Deus não vai permitir que o inimigo vai te afrontar. A Bíblia não diz isso. O inimigo vai te afrontar. O inimigo vai te provocar. Temos um exemplo em Jó. Jó andava com Deus. Jó era temente a Deus. Mas Deus permitiu o inimigo afrontar ele. Mas Jó em nenhum momento se desviou ou se afastou de Deus. Ele resistiu firme. Ainda que com certeza foi difícil, porque é difícil perder filhos, perder tudo que tinha, mas ele não abandonou a Deus. Então com nós não vai ser diferente, irmãos. Mas se nós permanecer firme em Deus, pode ter certeza que esses 3 inimigos juntos podem se juntar, mas eles vão ser vencidos. E a introdução, irmãos, dessa revistinha, que vem logo após a palavra-chave, diz assim: na jornada da vida cristã, deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar. Como eu já li antes, irmãos, o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo da nossa trajetória. A carne, porém, irmãos, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nessa lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Então, irmãos, esses são os perigos a qual podem nos afastar dos caminhos do Senhor. Eu creio que os irmãos já ouviram falar muito sobre vencer a carne. Como vencer a carne? Quais são os pecados da carne? A concupiscência da carne. E sabemos que são muitos, irmãos. E em todo o tempo a carne tenta nos vencer. No decorrer da revista, irmãos, eu vou estar falando disso, sobre como vencer a carne. Mas eu acho algo tão importante, porque o primeiro pecado da carne começa com os olhos. Tudo que a gente vê, a gente absorve, seja de errado. O irmão Felipe uma vez pregou sobre, eu sei que tem crianças aqui, mas coisas que são imorais, que muitas vezes são apresentadas, irmãos, na TV, em vídeos, que isso vai contaminando. Irmãos, as coisas imorais são coisas que com o tempo você vai vendo e você não vai percebendo e vai te afastando de Deus. Vai contaminando o teu coração, vai contaminando você. A carne vai começando a vencer o espírito. E aí quando você menos espera, você está fraco, você não tem vontade de louvar, você não tem vontade de pregar, você não tem vontade mais nem de vir à igreja. Para dobrar o joelho se torna um sacrifício, para falar com Deus se torna um sacrifício, você começa a fraquejar. Aí é o momento onde percebe que a carne começou a te vencer. Irmãos, e a carne, eu digo que é um dos inimigos mais terríveis, claro, juntamente com o diabo. Então nós vamos entender, irmãos. O primeiro tópico fala sobre o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Os irmãos podem acompanhar comigo. O primeiro inimigo do cristão, ele é o diabo. O subtópico diz assim, irmãos: o diabo, ele é real. Alguém pode deixar para mim Mateus 13, capítulo 39? Mateus 13, versículo 39. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim de Israel. E os encarregados da colheita são os anjos. Então nós entendemos, irmãos, que o inimigo, ele é o diabo. E ele semeia. O que ele semeia? Contenda, intriga, calúnia, vaidades. O inimigo tenta nós em todo o tempo. Se ele tentou Jesus, que não havia pecado algum, que era o Filho de Deus,
por que ele não vai tentar cada um de nós? Irmãos, diz assim a revistinha: a existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus menciona em seu ministério. Nosso Senhor atesta a realidade de Satanás, a qual nós lemos em Mateus 13 e 39. Então, irmãos, como a gente leu ali em Gálatas 5, 26, Paulo nos adverte que devemos viver no Espírito para que os desejos da carne não venham nos dominar. E ele prova que os desejos do Espírito, os desejos da carne, lutam entre si e se opõem um ao outro. Aquele que é dirigido pelo Espírito não está sob o jugo que leva à sujeição da carne. E ali em Romanos, irmãos, diz que devemos estar vivos para Deus e mortos para o pecado. Isso acontece porque estamos unidos em Cristo. Paulo nos lembra que se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Isso nos dá esperança, irmãos, de uma vida eterna com Deus. E para isso não podemos permitir que o pecado, que o inimigo, que o diabo domine as nossas vidas. Ainda que o pecado exista nesse mundo, ele não deve governar a nossa vida. O pecado existe, mas ele não deve governar o cristão que serve a Deus. Então, irmãos, temos o poder em Cristo de resistir o inimigo e os desejos do pecado. E essa parte, quando fala que o diabo é real, nós, irmãos, como cristãos, nós sabemos que o diabo existe desde o início. Nós sabemos que o mal foi produzido por ele. O mal que existe nesse mundo foi produzido pelo diabo. E ele é real. Muitos por aí dizem que o diabo é uma lenda. É algo que o homem inventou para dar desculpa por que existe o mal. Muitas religiões por aí dizem que o diabo foi o homem que inventou para dar a desculpa para tanto mal que existe. E nós, irmãos, sabemos pela Bíblia que o diabo é real. Ele existe. E também sabemos que o diabo não pode ser subestimado, porque a Bíblia diz que ele tem poder. Poder de enganar, persuadir, que o diabo não pode ser subestimado. Mas que nós não devemos temer a ele, porque quem está em Cristo Jesus com certeza vai vencer o diabo. Irmãos, a psicologia na maioria interpreta o diabo como uma projeção de medos, de angústias do nosso próprio consciente. A filosofia diz: alguns podem ver o diabo como uma metáfora, como eu expliquei, uma fantasia, que seria para o mal moral, para dar desculpa para o mal que existe no mundo. Algo que o homem criou para ilustrar o mal e tudo de ruim que acontece. Irmãos, ainda existem certas teologias liberais, irmãos, aqui nós vamos entender que são teologias liberais. Aquelas que colocam o diabo como uma figura mitológica ou até simbólica, não algo que exista de verdade. Irmãos, essa teologia, eu creio que é uma teologia que o próprio diabo inventou para tentar tirar o foco dele, para que ele possa agir com mais liberdade, atingindo muitas pessoas. Porque nós sabemos que o diabo existe. Os irmãos agora estão estudando teologia e os irmãos sabem que o diabo realmente existe. E o diabo, irmãos, como a Bíblia diz, ele está ao nosso derredor. E se a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, é porque ele existe. Tudo que está ao derredor é porque existe. Então, irmãos, nós cristãos temos fundamentos na Bíblia, na palavra, que realmente o diabo existe sim. As Escrituras, irmãos, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, testemunham que o diabo existe e que as atividades malignas que ele faz são reais, não é uma fantasia. Que o mal que ele provoca não é uma fantasia. Que o mal que ele faz, irmãos, não é um mito, não é só uma figura simbólica, não é uma desculpa do homem para fazer o mal. Ele existe. Jesus Cristo, no seu ministério terreno, irmãos, confrontou, e ele também foi confrontado diretamente por Satanás. E Jesus, irmãos, sempre alertou sobre a maldade do diabo. Em Mateus 4, nós vemos que o diabo tentou a Jesus no deserto.
Ele tentou Jesus em várias áreas, mostrando a sua natureza enganadora e maliciosa. Como eu falei antes, irmãos, o diabo nunca vai desistir de tentar eu e você. Ele sempre vai oferecer um prato mau para que a gente venha se alimentar das coisas do mundo. Sempre. O diabo, ele nunca vai desistir. Não pense você que agora eu estou forte em Cristo, agora eu estou na igreja, eu estou no local onde Deus age, agora o diabo perdeu e o diabo nem vai chegar mais perto de mim, ele desistiu de mim. Negativo, irmãos. O diabo jamais vai desistir de afastar você. Até mesmo porque cada vez que você se levanta contra ele, até mesmo quando você entra na presença do Senhor, o diabo fica furioso com a tua atitude. E quando ele fica furioso, o que ele faz? Ele vai tentar mais uma vez afastar você de Deus. Porque essa é a intenção dele. O diabo em todo momento quer tirar eu e você da presença de Deus. Porque na mente dele é assim que ele vai vencer a Deus. É afastando eu e você da presença dele. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, fortalecei-vos na palavra, revesti da armadura. O que é fortalecer na palavra, irmãos? É estar instruído na palavra de Deus. É aprender mais da palavra de Deus. Você aprendendo e sendo instruído por essa palavra aqui, você pode ter certeza, o diabo pode até chegar perto de você, mas Deus jamais vai permitir que ele te vença. O diabo pode até tentar várias vezes, mas ele jamais vai permitir que ele te vença. Porque aqueles que estão em Deus, irmãos, a Bíblia diz, são mais que vencedores. Então, irmãos, Jesus resistiu firmemente às tentações, nos mostrando a maneira certa de como cada cristão pode enfrentar e vencer os ataques do diabo, como eu expliquei antes, por meio da palavra de Deus, através da Bíblia. Nós temos um manual, nós temos uma receita, irmãos, poderosa para vencer o diabo. É a Bíblia. E quando você, irmãos, busca o entendimento na palavra de Deus e também você dobra os teus joelhos para se fortalecer, você enfurece o inferno. O inferno se levanta. O inferno vem com tudo, mas ele vem para cair, porque você está revestido pelo poder do Senhor. Sabemos, irmãos, que todos nós, não só vocês, mas como eu, todas as vezes nós somos afrontados pelo diabo, para ver até que ponto a gente resiste. Todos nós, seja um familiar, seja um amigo, seja no trabalho, seja na escola, o diabo sempre vai levantar alguém para te afrontar, para te provocar, para fazer com que você perca a tua bênção, como a gente sempre diz, para que você saia da presença de Deus, para que você venha cair na armadilha dele. Então, como cristãos, irmãos, nós reconhecemos a realidade do diabo como um ser espiritual maligno que busca nos afastar de Deus. Então, irmãos, devemos vigiar, ficar firmes na fé, confiando no poder de Jesus Cristo, para nos proteger e nos fortalecer contra todas as investidas de Satanás, irmãos. Agora, o segundo tópico, irmãos, nós vamos entender a descrição de Satanás, como que a Bíblia descreve Satanás. Queria que alguém abrisse para mim 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Porque no meio de muito sofrimento e angústia do coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficassem entristecidos, mas para que conhecêssemos o amor que vos consagro em grandes medidas. Amém, irmão. Então, irmãos, aqui nós vamos entender agora a descrição de Satanás. As Escrituras Sagradas, irmãos, descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical de querubins. Ele era, irmãos, o mais exaltado dentre eles. Ezequiel 28, 12 e 14 fala sobre isso. Em Judas 9, diz: por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Então, de fato, irmãos, Satanás é o chefe dos anjos caídos.
Ele possui poder, porém as suas ações são limitadas, mas é visto como o Deus desse século, desse mundo, irmãos, o príncipe da potestade do ar. 2 Coríntios 4:4, como nós vemos ali, também podemos afirmar que Satanás, ele é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, irmãos. 2 Coríntios 11:3 fala que ele tem raiva. Apocalipse 12:17, que ele tem desejos. Lucas 22:31, ele tem vontade própria. Isaías 14:13 ao 14, 2 Timóteo 2:26, fala a mesma coisa. Nosso Senhor considerava Satanás, irmãos, como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Então, irmãos, de fato, como nós lemos na revistinha aqui, Satanás, ele é inteligente, ele tem poder. A Bíblia diz que ele é astuto, e ele só é astuto por quê? Porque ele é inteligente. E quando a gente diz que ele é inteligente, irmãos, ele conhece em qual área ele pode te atingir. O inimigo conhece os nossos pontos fracos, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece aonde pode atingir. Só que a Bíblia também diz que ele é limitado. Ele é limitado. Ele tem poder, é inteligente, mas ele é limitado. Então, irmãos, como eu falei desde o início, nós, como cristãos, não podemos subestimar Satanás. Certa vez, irmãos, um pastor contou para mim, pastor Paulo, se eu não me engano, que ele foi expulsar um demônio de uma mulher, se não me engano era próximo da rodoviária, e aí ele levou um rapaz com ele para expulsar o demônio dessa pessoa. E aí esse rapaz, achando que estava revestido, achando que estava no auge, cortou a frente do pastor e disse: deixa comigo que eu expulso. E resumindo a história, irmãos, ele acabou tomando uma surra dessa mulher. O inimigo pegou ele e fez ele de gato e sapato, e o pastor deixou. Aí quando ele não venceu mais, ele pediu água, pediu socorro, e o pastor chegou e expulsou o demônio. Aí que eu quero dizer para os irmãos, não subestime o poder do diabo. Irmãos, a gente só pode vencer o diabo se nós estivermos na palavra, revestido pelo poder de Deus. Se eu estiver fraco, irmãos, e tentar investir contra o diabo, vai ser uma batalha dura. A surra pode ser grande, né, pastor? Por isso que muitas vezes até a pastora diz: só coloca a mão para expulsar o demônio quem tem a certeza que vai conseguir. Porque além de passar a vergonha, pode realmente, irmão, tomar uma surra. Então por isso que eu falo, irmãos, não subestime o diabo. Ele perde, mas se nós estivermos na palavra, ele é um derrotado, mas se nós estivermos na palavra, nós somos vencedores, mas se nós estivermos na palavra. Ele não é fraquinho, né? Ele diz, ele é um fraquinho, não é? Não, ele não é. Se nós não estivermos revestidos, olha, nós apanhamos. A Bíblia diz, irmãos, ele era o querubim, ele era o chefe, ele é o chefe dos anjos caídos. Então ele é alguém com poder. Ele tem força. Tem força. E ele é persuasivo, irmãos. Ele tem um poder de persuasão. E ele é enganador. A Bíblia diz que ele é enganador. Ele consegue. A Bíblia diz que ele vai enganar até os escolhidos. Imitador, né? Imitador. Então por isso que eu falo, não podemos subestimar o diabo. Eu já escutei, irmão, que se ele não fosse limitado, ele era capaz de pegar uma pessoa, destroçar uma pessoa. Tem força. É verdade. Tem força, muita força. E indo para os fins dos tempos, irmãos, a Bíblia diz que através do poder do diabo, ele vai imitar muitas coisas, ele vai fazer sinais e maravilhas. Eu acredito que ele já tem operado. Ele já tem operado. Realmente ele já tem operado. Mas ele vai fazer ainda mais para enganar até aqueles que eram os escolhidos. O diabo, como pastor disse, ele imita. Desde o início, irmãos, a gente vê pela Bíblia que o diabo tenta imitar a Deus. Ele tenta imitar tudo que Deus fez. Já conheci muita gente que tentou o ego maior e o diabo disse que ia destruir. E mesmo assim eles foram. É verdade. E vi cair um por um, como o diabo falou, que ia destruir cada um. E foi cada um. É verdade. Tipo uma escadinha. É verdade. O ego deles foi maior, como eu posso, como eu quero, como
eu sou, cara, digamos, né? Isso. Porque nós era... Eu estava na igreja outra e nós trabalhávamos muito nessa parte. Sim. E o pastor sempre disse, nunca fica sem jejum. É verdade. Nunca fica sem jejum. É verdade. Se tu tiver certeza que tu não vai se prejudicar, tu bota a mão, senão tu não bota. É verdade. Temos que estar em jejum, como a irmã disse, e preparado, irmão. Preparado. Porque o diabo, ele é acusador. Muitas vezes tem pessoas que às vezes colocam a mão e o diabo quer acusar até o teu passado. Ou se você tiver cometido um erro naquele dia, ele te acusa. Ele te acusa. O diabo, ele é astuto, irmãos. Mas, em nome de Jesus, nós estamos aqui numa igreja que o diabo já perdeu, ele já é um derrotado, irmãos. Então, irmãos, nós aprendemos antes que Satanás, ele é descrito como uma figura real, não como um símbolo ou uma fantasia. Sabemos que ele é um ser espiritual com poder e influência, mas, como falamos antes, irmãos, ele é um ser limitado. As suas ações, na verdade, são limitadas pelo poder de Deus. A passagem de Jó é um bom exemplo disso. Ele é limitado. Ele só foi até onde Deus permitiu. Deus falou, só não toque na vida do meu servo. Então ele é um ser limitado. Mas, irmãos, nós não devemos, como falei, subestimar. Então, embora ele seja descrito como o príncipe desse mundo, o Deus desse século, irmãos, o domínio dele é temporário e está sujeito à vontade divina, como eu falei em Jó ali. Se Deus não permitir, suas ações são barradas. Em 2 Coríntios 4,4, como foi lido, Efésios 2,2 também, ele é considerado adversário de Deus e também do povo de Deus. Ele sempre, irmão, tenta desviar os crentes do caminho da verdade e da justiça. Só, irmãos, que nós sabemos que ele pode ter influência, mas ele não é onipotente e nem tanto onisciente como Deus. Ele está sempre sujeito ao controle soberano de Deus. E ele só pode agir, irmãos, dentro dos limites estabelecidos por Deus. É claro, irmãos, que, como eu falei, o diabo ele não pode ser subestimado em momento algum. Mas também, irmãos, nós não devemos temer ele. Porque quem confia em Deus, quem teme a Deus, tem o poder de vencer o diabo. Em vez disso, irmãos, nós devemos sempre confiar em Deus, para que Deus possa nos proteger, nos fortalecer contra toda investida do diabo. Irmãos, quando nós somos revestidos da armadura espiritual dada por Deus, nós podemos resistir, ou seja, lutamos contra todas as investidas do diabo e nós ficamos firmes na fé em Deus. Ficamos de pé na presença de Deus. E é importante, irmãos, que nós saibamos dessa batalha espiritual que nós estamos envolvidos. Nós realmente, irmãos, estamos numa batalha espiritual. Nós estamos envolvidos numa batalha contra o inimigo, contra as potestades, mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos sempre com Deus ao nosso lado. Deus vai nos guiar, nos proteger, irmãos, em meio a todas essas lutas contra as forças do mal. Quando, irmãos, nós reconhecemos a soberania de Deus sobre todas as coisas, nós podemos enfrentar o diabo, irmãos, com confiança e coragem, sabendo que o nosso Deus é maior do que qualquer adversário que nós podemos enfrentar. Aqueles que temem a Deus, que buscam a Deus, que estão sempre na presença de Deus, como o irmão falou, jejuando, orando, pode ter certeza que você vai vencer todo o teu adversário, você vai vencer o inimigo. Muitas vezes o inimigo, irmãos, muitas vezes Deus permite, ou seja, Deus permite que o inimigo muitas vezes toque em alguma área da nossa vida, mas é só para mostrar que Deus está no controle. Muitas vezes o inimigo toca em alguém da nossa família, muitas vezes o inimigo levanta alguém da nossa família contra nós, mas tenha certeza, irmãos, que toda essa afronta, todo esse levante, toda essa investida que o inimigo muitas vezes faz contra nós, Deus sempre vai permitir que o filho seu, que o servo seu, vença essa batalha. Como eu falei, é uma batalha espiritual, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é uma batalha perdida, é uma batalha vencida.
Nós sabemos que todo crente que entra nessa batalha já entra vencedor, irmãos. Amém. Irmãos, o tópico 3 vai falar sobre a identidade do inimigo. Seria tópico 3, identidade do inimigo. Alguém pode achar para mim Mateus 4, versículo 1, e alguém acha para mim Lucas 11 e o 15. Mateus 4, versículo 1, Lucas 11 e versículo 15. Quem achou? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas 11 e 15. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que expulsa demônios. Irmãos, Mateus 4 e 1 mostra que o inimigo acusador, ele tentou a Jesus. Jesus estava em jejum, irmãos. Foi levado ao deserto. Mas Jesus em nenhum momento perdeu para o diabo. E o que é mais interessante, a Bíblia diz que Jesus venceu pela palavra. Então é pela palavra que nós vencemos o inimigo. É pela palavra que nós vencemos o Beelzebul, como está escrito ali em Lucas 11 e 15. O príncipe desse mundo, o chefe das potestades. Sabemos, irmãos, que ele é o Deus desse século, mas como eu falei antes, ele é limitado. Ele não pode tudo, ele não é onisciente, nem onipotente, muito menos onipresente. O único onipotente, onisciente e onipresente é Deus. Então sabemos que Deus, sendo onipotente, onisciente e onipresente, ele é o Todo-Poderoso. Aquele que está nele tem poder de vencer o diabo. Então, irmãos, nós podemos conhecer, a revistinha aqui os irmãos vão ler comigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente refere-se à sua sagacidade e astúcia. Isso está em Gênesis 13, 1. Satanás é mencionado 52 vezes. Ele é mencionado como adversário ou opositor. Diabo aparece 35 vezes como acusador. Maligno revela o seu caráter. Dragão vermelho revela a sua ferocidade. Tentador é a sua ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Enganador é Beelzebul, chefe dos demônios. Belial, pessoa má, sem valor. A Bíblia se refere a várias características, irmãos, várias identidades. Esses nomes revelam a natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo, irmãos. Então, irmãos, cada nome desse revela uma identidade, uma característica que o diabo é. Ele é feroz, ele é perverso, enganador, ele é tentador, irmãos, e é uma pessoa má, sem valor algum. Ele é alguém que está aqui para destruir e enganar. Aqui é a missão dele, essa é a missão dele, é destruir e enganar. É tentar acabar com a nossa fé. A missão deles, irmãos, é fazer com que você não chegue a conhecer o sacrifício de Jesus. Que você não aceite o sacrifício de Cristo. Porque ele sabe que ele perdeu na cruz do Calvário quando Jesus foi crucificado. E a partir desse momento que ele perdeu, ele quer fazer com que eu e você não aceite esse sacrifício. Com que eu e você não esteja na presença do Senhor. Então, irmãos, nós vemos que cada um desses nomes revela essa natureza e o caráter do diabo. Nos faz entender as suas estratégias e as suas táticas. Quando falou em serpente ali, esse nome destaca a astúcia dele, irmãos, nos levando a ver a história da tentação no jardim do Éden, quando ele tentou Adão e Eva. A partir dali nós vemos a astúcia dele, quando ele fez Adão e Eva desacreditar daquilo que Deus falou. O pecado de Adão e Eva começou quando eles não acreditaram em Deus e resolveram dar a voz ao inimigo. O inimigo foi tão astuto que fez com que Adão e Eva, duas pessoas, dois seres que Deus fez para adorar o nome dele, caíssem em tentação. Eles conheciam a Deus,
sabia quem Deus era. E o que é engraçado, irmãos, que o diabo, através dessa astúcia, mesmo Adão e Eva estando no paraíso, mesmo Adão e Eva estando no jardim do Éden, que a Bíblia diz que era algo lindo, o diabo conseguiu fazer eles pecar, conseguiu fazer eles desacreditar em Deus. Por que com nós não seria diferente? Então, irmãos, e como Satanás, essa palavra significa adversário, mostrando o papel do inimigo como adversário declarado de Deus, não somente de Deus, irmãos, mas declarado do povo de Deus também. E a palavra diabo, esse nome significa, irmãos, acusador, mostra a natureza de Satanás como aquele que busca acusar e condenar os crentes diante de Deus. Maligno, essa palavra, irmãos, porque ele é perverso, busca somente fazer o mal e a destruição. Lemos também dragão vermelho. Em Apocalipse, irmãos, nos mostra o significado, porque ele é feroz e possui poder destrutivo. Temos também na Bíblia, irmãos, como tentador, enganador, Belial, Beelzebub. Beelzebub significa chefe dos demônios, mostrando, irmãos, que o diabo tem uma liderança. Ele é o líder sobre as hostes malignas. E como podemos ver em Lucas 11:15, mas mesmo com todos esses nomes, irmãos, e o poder de fazer o mal, sabemos que ele não é maior que o nosso Deus, pois Deus é soberano e é aquele que reina acima de tudo. Através da vinda de Jesus, irmãos, nós vemos que Deus triunfará sobre Satanás. Em João 12:31 diz isso. Mostra Jesus proclamando: agora é o juízo desse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo, demonstrando a autoridade de Jesus sobre o inimigo. Então, irmãos, sabemos que no dia do juízo, Jesus vai expulsar o príncipe desse mundo, mostrando a autoridade de Jesus sobre Satanás, mostrando a soberania de Jesus sobre Satanás, mostrando que Satanás pode ter todo esse poder aqui no mundo, pode ser considerado o Deus desse século, o príncipe desse mundo, mas ele não tem poder ilimitado. O poder dele é limitado, ele é limitado. O único soberano é Deus, o único soberano é Jesus. Em Romanos 16:20 diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, nos mostrando que a vitória sobre o maligno, ela é certa, irmãos. Em Apocalipse 20, versículo 2, nos mostra a derrota final de Satanás. E por causa dessa conquista, da vitória de Jesus, sabemos, irmãos, que podemos vencer Satanás e as suas forças malignas. A Bíblia nos diz, em várias passagens, que eu e você, nós podemos vencer Satanás. Nós, como igreja, conseguimos derrotar a Satanás. Nós, como igreja, no dia do juízo final, vamos ver Satanás sendo derrotado. No dia do juízo final, nós vamos ver Satanás pagar por tudo que ele fez, pela desobediência, pela afronta, pela destruição, pela perseguição contra os crentes. Nós vamos ver ele pagar tudo isso. Nós, irmãos, que seremos salvos, nós vamos ver isso. Nós vamos ver a vitória de Deus sobre Satanás. E se nós estivermos com Deus, nós vamos ser vitoriosos também. Por isso eu e você temos que procurar ficar firmes na presença de Deus, para que quando esse dia chegar, nós estejamos ao lado de Deus, ao lado daqueles que são considerados vitoriosos, e não ao lado de Satanás, sendo condenado com ele. Irmãos, o mundo e todo aquele que ama o mundo, aquele que não aceita Jesus, vai ser condenado com Satanás. Muitos vão ser condenados com Satanás. Mas eu e você, irmãos, devemos buscar firmes, buscar a presença de Deus, permanecer firmes. Eu digo para você que não é fácil. Talvez você olhe para mim e diga: irmãos, eu tenho luta, irmão Jesus. Eu tenho muitas vezes um deserto que só eu sei que estou passando. Mas eu digo para você: continua firme, continua nessa luta, continua lutando,
porque você não luta sozinho. Se está no deserto, você não está sozinho. Se você está na prova, você não está sozinho. Deus está contigo. E aquele que está em Deus prevalece contra o deserto. Aquele que está em Deus vence qualquer luta. Aquele que está em Deus, irmãos, com certeza tem vitória no final do deserto. Amém, irmãos? Alguém tem alguma pergunta sobre o primeiro tópico? Ou quer falar algo? Com toda a liberdade, irmãos. Nós vamos passar para o segundo tópico dele. Então, no segundo tópico fala assim, ó. O segundo inimigo do cristão. Agora nós vamos ver, irmãos, sobre o segundo inimigo do cristão, que seria a carne. O segundo tópico, o segundo inimigo do cristão, a carne. O primeiro tópico fala conceito bíblico de carne. Vamos entender o que é carne. Alguém pode achar para mim? A segunda matéria foi lida até. Gálatas 5:19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Amém, irmãos. Essas são as obras da carne, irmão. Impureza, lascívia. Nós vamos ver que também tem idolatria, prostituição. As obras da carne, irmãos, englobam várias coisas. Então, irmãos, diz assim: há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. A primeira definição, irmãos, é o tecido muscular do corpo humano e dos animais. Isso está em Gênesis 2:21. A segunda, irmãos, é o corpo humano inteiro. Isso está em Êxodo 4:7. O ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. Salmos 78:39. A natureza pecaminosa, como lemos em Gálatas 5:19. Dentre muitas perspectivas, irmãos, da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Isso está em 1 João 2,16. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões: glutonarias, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral no contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência e o egoísmo em grau elevado. Irmãos, aqui nós vamos entender que a sensualidade, a glutonaria, adultérios, tudo isso são obras da carne. E essas obras da carne nos afastam do Senhor. Como eu falei, essas obras da carne corrompem o cristão. Tudo isso, irmãos, afasta o cristão da presença de Deus. Tudo isso afasta o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo. Nós sabemos que isso entristece o Espírito Santo. Então, irmãos, entendemos que em nossa caminhada nós não enfrentamos inimigos de fora, como Satanás, por exemplo. Nós enfrentamos também inimigos internos, que seria a nossa carne, lutas internas, e que, como eu falei antes, nos afasta da presença de Deus e também da vontade de Deus. Então, irmãos, quando nós falamos da carne, ou ouvimos uma pregação até se referindo a isso, não está falando, irmãos, do nosso tecido muscular, do nosso corpo, mas também da condição humana. A carne, irmãos, representa a nossa fragilidade, a nossa mortalidade espiritual e principalmente a nossa natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:9, como foi lido, alerta sobre as obras da carne, destacando que a carne nos conduz a práticas contrárias à vontade de Deus. A carne, irmãos, sempre vai lutar contra o Espírito. A carne sempre vai lutar contra a vontade de Deus. A carne nunca está de acordo com os princípios, a vontade de Deus. Jamais, irmãos. Quando você deixa a carne falar mais alto, quando você cede aos desejos da carne, você está indo contra os princípios de Deus. Quando você permite a carne falar mais alto, quando você permite os teus olhos verem coisas imorais, coisas que não prestam, que não te acrescentam,
você permite teu espírito, você permite que a tua carne te afaste de Deus. Então, irmãos, nós temos a expressão concupiscência da carne. Isso descreve uma busca sem limites por prazeres mundanos, sem considerar, irmãos, as consequências, sem considerar os princípios de Deus, deixando os desejos da carne dominar a todos nós. Um bom exemplo desse domínio, irmãos, é o de Davi e Batseba, em 2 Samuel 11. Irmãos, mesmo Davi, nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem a qual Deus se agradou. Um homem a qual Deus ungiu como rei. Um homem que estava esquecido no pasto, que ninguém conhecia, mas Deus conhecia. Um homem que fazia a vontade de Deus. Um homem a qual Deus se agradou tanto que ungiu ele a rei, em meio à sua família. Mas teve um momento da sua trajetória, irmãos, que ele cedeu ao desejo da carne. Teve um momento a qual Davi perdeu para o desejo carnal. Davi tinha tudo, irmãos. Davi tinha a presença de Deus. Davi era rei. Davi tinha tudo. E nós, mesmo sabendo que Davi tinha tudo, nós vemos aqui através da história que Davi perdeu para o desejo da carne. Perdeu para a carne. Ele cedeu à tentação. E mesmo, irmãos, como eu falei, Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, ele caiu nessa tentação. Davi cometeu o pecado do adultério e do homicídio por conta do desejo da carne. Nos mostra, irmãos, o perigo de ceder ao desejo da carne. Nos mostra o risco, irmãos, de deixar a carne falar mais alto. Nos mostra que, irmãos, essa é uma região perigosa na nossa vida. Então essa história, irmãos, nos mostra que os desejos carnais, quem escolhe esse caminho vai ter consequências. Então é importante que nós cristãos sempre estejamos em alerta, vigiando em todo o tempo, sempre se fortalecendo, irmãos, na palavra de Deus, buscar uma vida de santidade e retidão, vivendo de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Quando diz buscar uma vida de santidade, irmãos, é em todo tempo se entregar a Deus, é orar em todo tempo, é vigiar em todo tempo. Retidão, irmãos, é estar debaixo da proteção do Senhor, é estar debaixo da presença do Senhor. Retidão, irmãos, é estar de acordo com a vontade do Senhor. Quem está de acordo com a vontade do Senhor? Respeitando, irmãos, a vontade do Senhor, respeitando os princípios do Senhor, pode ter certeza que muitas vezes a carne vai tentar, mas você vai vencer, porque você está debaixo da presença do Senhor. Mas a partir do momento que você der uma brecha para a carne, tudo desanda, irmãos. Foi assim com Davi, alguém que venceu muitas batalhas em nome do Senhor, alguém a qual o Senhor falava com ele, alguém a qual tinha, irmãos, uma intimidade muito grande com Deus, mas ele deixou uma brecha, e essa brecha fez tudo desandar. Davi pagou caro, teve consequências. Claro, irmãos, que sabemos da história de Davi, quando ele falou que ele podia perder tudo, menos a presença do Senhor. Ele teve tempo de arrependimento, ele entendeu que podia perder tudo, menos a presença do Senhor. E é o que eu te digo agora, que você, irmãos, procure não perder a presença do Senhor. Ela é importante na tua vida. Tudo aqui é passageiro. Tudo que a carne oferece é passageiro. Tudo que o mundo oferece é passageiro. Tudo aquilo que o mundo dá é passageiro. Mas a presença do Senhor, irmãos, Deus, ela tem que ser eterna na nossa vida. Então, quando o mundo vier te oferecer algo, irmãos, rejeita, resista, porque o que vale para mim, para você, é a presença de Deus. O mundo não vale nada, o mundo não tem valor algum para nós. Mas a presença do Senhor tem um valor inigualável, porque é a presença do Senhor que vai nos levar ao céu. É a presença do Senhor que tem um lugar, que faz que nós tenhamos um lugar garantido no céu. É a presença do Senhor que faz com que o cristão caminhe aquele caminho estreito, como eu disse na última lição, aquele caminho estreito, a porta estreita. É a presença do Senhor, irmãos. Agora nós vamos então, irmãos, para o segundo tópico, que fala sobre a carne no Novo Testamento. Então,
Então diz assim, irmãos. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isso é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, a parte de Deus degradada sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Alguém pode achar para mim Colossenses 3 e o versículo 5? Colossenses 3 e o versículo 5, irmãos. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Somente em Deus, irmãos, podemos vencer tudo isso. A imoralidade, a impureza, a idolatria. Somente quem está na presença do Senhor. Nessa lição aqui, dessa revistinha, irmãos, do tópico 2, fala que quem está na carne começa a agir por conta própria. Quem está na carne não quer mais depender de Deus. Quem está na carne ignora os princípios de Deus. Quem está na carne, aqui a revista diz que se acha como Deus. Eu posso, eu faço, é do jeito que eu quero, é como eu quero, da maneira que eu quero. Quem está na carne não busca mais a direção de Deus. Quem está, irmão, sob os desejos da carne não busca mais entender se aquilo que Deus aquilo que Deus tem para nós é o que nós queremos. Muitos ignoram os princípios de Deus que está na carne. Quem está na carne, irmãos, muitas vezes fala só aquilo que convém, só aquilo que quer, ou muitas vezes só quer ouvir aquilo que te agrada. Quem está na carne muitas vezes não quer ouvir nem exortação. Quem está na carne, irmãos, tem a tendência de se afastar cada vez mais de Deus. Quem está na carne tem a tendência de se afundar ainda mais no pecado. Então, irmãos, aquele que está na carne está fora dos princípios de Deus. Quem está na carne está fora da presença de Deus. Então, irmãos, conforme ensinado por Paulo, a carne representa uma tendência humana em buscar uma satisfação, um desejo carnal. Seguindo, irmãos, não a orientação divina, mas sim as próprias orientações, os próprios desejos e impulsos, como eu falei. Quem está na carne, irmãos, acha que pode tudo. Quem está na carne acha que pode se governar. Agora sou eu, esquece de Deus. Quem está na carne cede aos desejos, aos impulsos carnais. Essa fraqueza, irmãos, em não vencer a carne, nos leva a pôr nossos interesses acima dos valores de Deus, como eu falei antes. Tudo aquilo que eu quero está acima do que Deus quer. Tudo aquilo que Deus muitas vezes quer não interessa mais para mim. Para mim não tem mais valor nenhum. Aquilo que Deus preparou para mim, aquilo que Deus prometeu para mim, aquilo que Deus tem falado para mim não tem mais valor algum. Eu quero fazer aquilo que eu desejo, como eu quero, da maneira que eu quero. Então, irmãos, devemos entender que para viver com Deus temos que vencer a nós mesmos, vencer a nossa carne. Só assim podemos viver de acordo com os princípios e valores divinos. Nós temos que estar submissos, irmãos, a Jesus. E isso permite que Cristo reine em nossas vidas e nos conduza a uma vida de retidão e santidade. Somente, irmãos, sendo submissos a Jesus. Somente, irmãos, permitindo que Jesus reine em nossa vida. Somente permitindo que Jesus guie os nossos passos, nós vamos poder viver em retidão e santidade. Somente assim nós vamos conseguir permanecer firmes na presença de Deus. Somente assim nós vamos vencer a carne, irmãos. É dessa forma. Eu sozinho, sem a ajuda de Deus, eu não venço a carne. Você sozinho, sem buscar a Deus, sem se fortalecer em Deus, você não vence a carne. É somente em Deus. Irmãos, agora nós vamos para o subtópico 3, que fala sobre
a perspectiva doutrinária da palavra carne. Alguém pode achar para mim Romanos 8 e 6? Romanos 8, versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então nós vamos aqui, irmãos, com a mentalidade da carne, uma mentalidade morta, sem vida, sem esperança. E quem está na carne está morto também. Então, irmãos, doutrinariamente a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como ouvimos a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, em 1 Coríntios 15:39, mas também a natureza pecaminosa, como foi visto agora em Romanos 8 e 6. Nesse sentido, embora uma mesma palavra, ela possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido como, por exemplo, a idolatria, uma obra da carne, ou seja, na natureza pecaminosa. Então, irmãos, como nós vimos antes, agora do ponto de vista doutrinário, o termo carne na Bíblia não se refere apenas, irmãos, ao aspecto físico do corpo, do nosso corpo humano, mas principalmente a natureza moral e espiritual corrompida pelo pecado. Então, quando falamos da carne como natureza pecaminosa, irmãos, nós estamos nos referindo aos impulsos que nos levam a agir ao contrário aos ensinos bíblicos e até os próprios princípios divinos. E essa condição da carne nos leva, irmãos, ao egoísmo e à rebelião contra Deus. É uma busca sem freio, irmãos, uma busca desenfreada pelo prazer pessoal da carne. Então, ao examinar a Bíblia, irmãos, nós encontramos escrito que as obras da carne, como idolatria, a imoralidade sexual, a impureza, a inveja e outras obras, ou seja, más obras, são associadas à carne. Tudo isso, irmãos, é associado à carne. Tudo isso provém da carne. A idolatria, a imoralidade, irmãos, a impureza, até mesmo a inveja, ela é obra da carne. Se porventura nós estamos sentindo inveja de algo ou de alguém, nós estamos agindo com a carne. Se porventura, irmãos, nós estamos idolatrando alguém ou algo, nós estamos agindo de acordo com a carne. Por isso, irmãos, que eu falo, nós mesmos, sozinhos, vencer a carne não é fácil. Se os irmãos forem analisar aqui, tem muitas coisas que a carne pode nos levar à perdição. Então é somente em Jesus que nós podemos vencer a imoralidade, vencer a inveja, vencer a avareza, vencer a idolatria, a impureza. Somente em Jesus, irmãos, nos fortalecer em Deus. E cada desejo desse, irmãos, cada impulso desse da carne, nos afasta ainda mais de Deus. Pode falar, irmão Sandro? Só para como as pessoas lá fora, né, as pessoas do mundo, elas não entendem a palavra idolatria, elas não sabem o que significa. É verdade. Eu estava tomando café e um rapaz que trabalha na frente da máquina estava cantando uma música. Ele perguntou: tu não canta? Eu falei assim para ele, não, eu louvo, não canto mais. Daí ele: mas me explica como é que é isso. Eu disse: isso que tu está fazendo, tu está idolatrando. A palavra fala que tudo que é digno de louvor é somente o Senhor Jesus. Ele parou, ficou. É somente Deus. Daí, mas o que é idolatria? O que é, o que significa? Você está adorando uma pessoa que não é digna. É verdade. A palavra diz, a palavra fala que tudo que é digno de louvor é o Senhor. Quando você está cantando para outra pessoa, qualquer que seja, um artista, você está idolatrando, adorando essa pessoa. É verdade. Eles não têm a noção do que é idolatria. Colocando coisas acima de Deus, né? Eles não entendem. E esse perigo de idolatria, irmãos, é muito grave. Hoje em dia nós vivemos num meio gospel, como se diz, aonde antigamente, no meu tempo,
muitas vezes a gente idolatrava cantores mundanos, secular. Hoje em dia, tem muitos da igreja que estão idolatrando cantores gospel, como se diz, pregadores renomados, cantores que muitas vezes cobram fortunas, irmãos, para cantar, e aí o povo vai em peso. Se tiver que andar a pé, anda a pé, mas vai. Isso é idolatria. Porque na verdade, irmãos, nós não estamos mais indo por causa de Deus, é por causa do homem. Mas em caravana para ir para outra cidade ver um cantor. É verdade. Né? Infelizmente tem muito pastor que falta até culto em suas igrejas. É triste isso. Para poder idolatrar pessoas que muitas vezes cantam só por cantar, não tem unção. E isso é uma forma de idolatria. E isso tem crescido muito, irmãos. E isso tem atraído seguidores, muitos seguidores. Muitas vezes nós deixamos de cultuar a Deus com pessoas humildes que realmente buscam a presença do Senhor, para ir cultuar com pessoas que o seu Deus é o dinheiro. Se pagar bem eu canto, se pagar bem eu prego, se não pagar eu não prego. Comercializando o dom que Deus deu. É. E elas não estão usando para ganhar algo. É verdade. E isso é triste, irmãos. Isso é uma coisa que eu debatia muito com a minha esposa sobre isso, né, Ju? Sobre esses cantores famosos, irmãos, que cobram 30, 40 mil reais por uma apresentação de 1 hora. E enche. A igreja enche. E você vai lá, entra vazio, sai mais vazio ainda. Ou até mesmo pode até ter algum choro, alguma coisa, mas é puro emocionalismo, não é a presença de Deus. E a idolatria é uma obra da carne. E se a idolatria falar mais alto, é porque com certeza nos afastou da presença de Deus. Então isso é muito triste, irmãos. Não sei se mais alguém tem algo para falar sobre o tópico 2. Senão, vamos passar para o 3, irmãos. Não? Então agora nós vamos passar para o tópico 3, irmãos. Que o título fala... O terceiro inimigo do cristão. Nós vamos entender que o terceiro inimigo do cristão, ele é o mundo, irmãos. O subtópico 1 fala as perspectivas bíblicas da palavra mundo. Alguém pode deixar para mim para ler no final 1 João 2:15? 1 João 2:15. Diz assim então: assim como anotações bíblicas para a palavra mundo. Primeiro, a terra, Salmos 24:1. Segundo, o conjunto das nações conhecidas, 1 Reis 10:23. Terceiro, a raça humana, Salmos 9:8. João 3:16. Quarto, o universo, Romanos 1:20. Os que se opõem a Deus, esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. Irmãos, isso é terrível. Quem se opõe a Deus, quem está contra Deus ou quem não aceita Deus, esses têm o diabo como chefe. A Bíblia ainda vai mais longe. Nós só podemos servir a 2 senhores. Não existe servir, podemos servir a um Senhor. Não tem como servir 2 ao mesmo tempo. Se eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo ao diabo. Então aquele que não está servindo a Deus, aquele que não está fazendo a vontade de Deus, já tem seu chefe, que é o diabo. Infelizmente, irmãos. E então diz mais, irmãos. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. Primeiro, o planeta Terra que habitamos. Segundo, as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de João 2:15, pode ler? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então essa passagem, irmãos, nos diz que para não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Cristo, que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Nessa epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, irmãos, quem ama mais o mundo não está em Cristo, e o amor de Cristo também não está nele. Quem ama mais o mundo, irmãos, está rejeitando a Deus.
Quem ama mais o mundo está aceitando o inimigo como seu próprio Deus. Então, irmãos, tem 3 níveis de vícios infames. A concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, são os níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante da sua jornada. Primeiro, irmãos, a concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Então, irmãos, a concupiscência da carne, esse tipo de vício, vai se manifestar em nós através das ações físicas, ações que buscam a satisfação de desejos pecaminosos. Posso citar como exemplo a prática da fornicação, irmãos, que seria relações fora do casamento, e glutonaria, sensualidade, adultério. Muitos estão deixando levar por esses prazeres, ignorando os princípios e valores divinos, irmãos. Tudo isso, irmãos, toda essa prática de fornicação está levando as pessoas a ignorar os princípios e valores divinos, aqueles valores a qual Deus nos ensinou, irmãos. Tudo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração para que a gente faça, se nós estivermos nessa concupiscência da carne, nós estamos indo contra tudo aquilo que Deus ensinou. Nós estamos automaticamente ignorando esses valores de Deus. Nós estamos automaticamente nos afastando. Nós estamos automaticamente perdendo a presença do Senhor em nossa vida. Nós automaticamente estamos entristecendo o Espírito Santo. Aí, irmãos, vem a segunda parte que fala sobre a concupiscência dos olhos. Os irmãos podem acompanhar na revistinha também. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura, a arte para ceder aos desejos carnais. Irmãos, isso é o que eu falei desde o início. E essa parte, irmãos, é uma parte que mais tem pegado os crentes. A tecnologia, o próprio celular, tem nos afastado da presença de Deus, contaminado nossos olhos, o nosso coração. Irmãos, eu sempre digo isso, talvez até já disse aqui várias vezes, mas vou voltar a dizer. Quando você pega o teu celular e aí você está olhando algo ali, aparece algo imoral, você dá aquela olhadinha, passa, automaticamente já contaminou. E se os irmãos perceberem, a tecnologia ela é tão infame, tão perversa, que se você olhar aquele negócio por 3 segundos e passar para frente, aí você vai passando. Quando você menos espera, aparece outro. Quando você menos espera, aparece outro. E vai aparecendo cada vez mais. Quando você menos esperar, o teu celular, aquele teu aplicativo, a tua rede social, só vai aparecer aquilo. Só vai aparecer aquilo. Não aparece mais nada de bom. Aí quando você, um exemplo, você está olhando e apareceu algo imoral, de repente apareceu algo que está falando de Deus, você passa rapidinho. Porque na verdade o teu desejo carnal não é mais ver coisas de Deus. É com que apareça novamente algo imoral. Apareceu alguém orando, passa. Muitas vezes, irmãos, é engraçado. Passa alguém e diz bem assim: não ignore esse vídeo que tem algo de Deus para você. Você já ignorou. Já passou para cima. Porque a tua carne não quer mais ouvir de Deus. A tua carne, o teu desejo carnal, agora só quer ouvir imoralidade. Os teus olhos só querem ver imoralidade. Na televisão, muitas vezes. Pode falar, irmão? Mas tem uns que usam muito isso para ganhar fama, né? Sim. Em nome de Deus, né? É verdade. Mas o problema, que eu digo assim, irmãos, é aquilo que é imoral. Mulheres sensualizando, homens sensualizando. Tem páginas inocentes que aparecem ali, né? Você curtiu outra coisa, curtiu lá atrás. Continua ali, vem uma coisa horrível. É verdade. Ou qualquer coisa insinuando alguma coisa, eu vou lá e coloco assim, nunca mais vou ver ou bloquear. Isso. Eu bloqueio qualquer perfil que queira mostrar qualquer coisa. É verdade. Porque daí começa, de repente, tu tá perto do teu filho olhando teu Facebook ali, pá, aquela imagem. Então eu bloqueio tudo que possa vir. Porque do nada aparece, tu olha lá a página em cima ali, não sei se é a página que diz,
É uma coisa inocente, é receitas. Verdade. Mas aí tá mostrando uma cena, né? É um modo que tem para enganar. Pra E enganar. daí tu tá lá, teu filho olhando no Facebook e vem aquela imagem horrível ali, né? É. Tudo que possa mostrar qualquer cena, coisa eu vou lá, já bloqueei. É que nem a pastora falou, muitas vezes nós olhamos isso e temos a tendência de emprestar o celular para o nosso filho. Ele vai olhar também. Tá aparecendo ali Sim, para eles ele. estão perto da gente, eu tô com o Wilson, né? Já pensou ele do meu lado, vem aquilo lá, pai, a gente, eu fico com vergonha, mas só que esse mano tá olhando no celular, né? Eu já, o que vem de qualquer tipo de cena diferente, eu já bloqueio. E isso, Oculto, bloqueio, não deixo mais pra não aparecer mais. E isso quando aparece, irmãos, muitas vezes é um gatilho que faz com que a gente comece a ceder o desejo da carne. É um gatilho isso. E a gente muitas vezes sem querer cede, irmãos. Isso é triste. E então nós temos que procurar, irmãos, evitar isso. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Teve um cientista que falou que as redes sociais hoje em dia, essa rede social, o Google, ele tem um esquema agora que ele capta muitas vezes tudo que você fala para te apresentar, mas na maioria aqueles assuntos que você quer. Os irmãos já perceberam que muitas vezes, eu até comentei dia com a Ju, se você falar bem assim, eu quero comprar um fogão assim, 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 eu tenho que procurar um fogão. Dali um pouco você vai mexer numa rede social, assim, de repente aparece um fogão ali, aparece um valor, porque na verdade as redes sociais estão preparadas, irmãos, para ouvir tudo que você diz. Mas o Google tem o fonezinho. É. O YouTube tem o fonezinho. Não, mas irmão, eu digo assim, o que ele tem preparado é você precisa nem colocar para falar. Não, por isso que eu digo. Ele próprio capta o som. É. Ele tá falando, o telefone está captando. E isso que eu falo, irmãos, que eu digo para você, infelizmente isso aí tem dominado muitos cristãos, que muitas vezes na igreja vem aqui, querem adorar a Deus, buscar a Deus, chega em casa e pega o celular e só aparece moralidade, 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 moralidade. E Deus não se agrada disso, porque como eu falei antes, você não pode cochear em dois pensamentos, você não pode estar, irmão, em cima do muro, isso não existe. Isso não existe, então nós temos que cuidar. Então, como eu disse ali, essa é a concupiscência dos olhos, e isso afeta a nossa mente, irmãos, e o nosso coração. Como o irmão João falou, tem muitas coisas que são para enganar, né, irmão? Parece ser algo de Deus, como a pastora falou também, e ali por trás daquilo tem algo que é para te enganar, desvirtuar. Às vezes hoje tu olha, tu curte, acha legal, depois vem outra coisa, né? É verdade. Então essa coisa que temos que vigiar, irmãos, principalmente com as nossas crianças que são o futuro da nossa geração. Jogos, isso aí eu já vou para os jovens. Tem muitos jogos, irmãos, muitos jogos por aí, né, Vitor? Que ensinam a matar, ensinam a roubar, que ensinam a fazer tudo de errado. E a gente olha e diz para os nossos pais bem assim, não, é só um jogo. É só um jogo. Mas tudo aquilo que teu olho vê, você absorve. Tudo aquilo que teu olho vê, você absorve. Irmãos, tem um filme que uma vez eu vi o pregador falar, que é um filme a qual todos os jovens não deveriam assistir. Parece bonito, parece inocente, mas não é. Todos conhecem. Velozes e Furiosos. Eu não vi esse filme. Todos conhecem. Eu não. Agora eu pergunto para os irmãos assim: quem gostaria de morar num condomínio com as crianças de vocês, onde temos maluco andando de carro à torta e direita e batendo em tudo que é canto? Ninguém gostaria. Por isso que eu prefiro o interior. Então são coisas, irmãos, que muitas vezes refletem imoralidade, refletem coisas más, e influenciam nossos filhos muitas vezes a tentar até fazer isso. Quem sabe quem sabe meu filho vê isso um dia pensa, eu vou pegar o carro do pai e vou sair do cavalinho de pau. Fazer um drift. Porque O John ensinou bem, os Velozes e Furiosos. Esse filme faz parecer que não faz. todos nós assistimos. Eu já assisti. Enganar. Eu já assisti. Pegar o carro escondido. Isso. Ensina, irmãos, esse filme ensina que até roubar para benefício próprio, para ajudar alguém, não é errado. E sabemos que roubo é roubo. Isso que eu digo, irmãos, eu não estou dando uma de santo porque eu também assisti. Infelizmente eu também assisti. Mas eu estou dando um exemplo para os irmãos, e isso é só um exemplo para os irmãos verem que na TV, na tecnologia,
não vai aparecer algo que agrega você, algo que muitas vezes te aproxima de Deus, pelo contrário, algo que vai contaminar eu e você, algo que muitas vezes vai nos afastar, vai mudar o nosso pensamento, vai contaminar o nosso coração. E isso nós devemos vigiar, irmãos. E a parte C, irmãos, quase foi ela que também, vai falar sobre a soberba da vida. Então diz assim, ó, esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vangloria e ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Irmãos, a soberba da vida vai mostrar que o homem é o centro. Jesus já não é mais o centro. Na maioria, Jesus não é mais o centro. E tem muitos que ainda vão para o lado do ateísmo, como eu disse aqui, que ignoram a existência de Deus. Dizem que Deus não existe, que Deus é uma fantasia, que Deus é um mito, que a Bíblia não é verdadeira, que a Bíblia foi escrita por mãos de homens e não é verdadeira. E nós sabemos que, por mais que ela foi escrita por mãos de homens, foram homens inspirados por Deus, e a Bíblia é verdadeira. Se a Bíblia não fosse verdadeira, por que cada coisa que está escrito aqui vem se cumprindo dia após dia? Por que aqui eu encontro paz para o meu coração? Por que muitas vezes aqui eu vejo milagres que aconteceram na minha vida e estão escritos aqui também com pessoas da época de Jesus, posterior a Jesus? Então a Bíblia é verdadeira. Então nós temos que cuidar dessa soberba da vida. A soberba da vida, irmão, seria um sujeito orgulhoso, arrogante, que não acredita em Deus, que acha que não precisa de Deus. Então nós temos um exemplo desse vício, irmãos. Como eu falei, a arrogância, a busca por status, por poder, pela vaidade, a idolatria do próprio eu me idolatrando. Tudo isso coloca o homem, irmãos, contra a vontade de Deus e a humildade que nós devemos ter. Aquele, irmãos, que está na soberba da vida, perdeu a sua humildade. Aquele que está na soberba da vida está contra Deus. Aquele que está na soberba da vida não está de acordo com o que Deus quer. A vontade de Deus não se cumpre mais na sua vida. Então, irmãos, é um ponto principal a qual nós também temos que cuidar. O nosso eu tem que diminuir para Deus aparecer. Vários louvores falam isso. Que eu diminua e Deus apareça. Então nós temos que ter isso em nossa mente, irmãos. Que nós, sem Deus, não somos nada. Com Deus nós somos tudo. Mas nós temos que entender que Deus é o centro de nossa vida e não o contrário, né, irmãos? Agora, irmãos, nós vamos para o terceiro e último subtópico, fala vencendo o mundo. Diz assim: há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio da ideologia anticristã, estilos de vidas que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. Alguém pode achar para mim Efésios 5:18? Efésios capítulo 5, versículo 18. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa: Ele fugirá de vós. Tiago 5:17. Alguém pode achar para mim? Alguém pode ler para mim? Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Então aqui nos mostra, irmãos, que nós não devemos estar aonde está a contenda. Não podemos permanecer em roda de escarnecedores, como a Bíblia fala. Não podemos permanecer aonde pessoas não servem a Deus, aonde pessoas contendem com tudo, aonde pessoas muitas vezes amam o mundo. Nós devemos, irmãos, estar aonde nós podemos nos encher com o Espírito Santo. Um exemplo, aqui. Aqui é o lugar onde nós podemos nos encher com o Espírito Santo. Aonde nós podemos, irmãos, fazer com que o Espírito Santo transborde em nossa vida. Aonde nós podemos deixar o Espírito Santo agir em nossa vida. E somente assim, irmãos, nós vamos vencer o mundo aí fora. Somente assim nós vamos vencer a investida do diabo. Somente assim, irmãos, nós vamos vencer esses três inimigos a qual eu falei: o diabo, a carne e o mundo. Estando cheios do Espírito Santo, buscando a presença do Espírito Santo.
Então, irmãos, até muitas vezes nós nos perguntamos como vencer o mundo. Então, para nós cristãos, irmãos, vencer as influências desse mundo, que na maioria, irmãos, são guiadas e formadas pelo inimigo, e sempre são contra o Evangelho. É essencial, irmãos, buscar uma vida espiritual fortalecida pela presença do Espírito Santo. Ele, irmãos, o Espírito Santo, ele nos capacita e nos permite diferenciar, irmãos, no caso, discernir o que é de Deus e o que é do mundo. Ele nos fortalece para resistir também, irmãos, às tentações e às armadilhas que encontramos no caminho. As armadilhas, como eu falei, que o mundo oferece para mim e para você. O Espírito Santo nos ensina a discernir, a entender, isso aqui não é de Deus, isso é o mundo que me ofereceu, é uma armadilha. Se eu seguir nesse caminho, eu vou cair. Então o próprio Espírito Santo nos guia e nos mostra, nos ensina a discernir. Então, irmãos, nós devemos sempre fazer a vontade de Deus. Jesus ensinou que esses são os verdadeiros discípulos, Mateus 7:21. Aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que se submetem a Deus e resistem ao diabo. E em Tiago 4:7 diz assim: ele nos lembra que ao resistir ao diabo, irmãos, o diabo fugirá de nós. E quando a gente fala o diabo fugirá de nós, irmãos, aqui eu quero englobar tudo. O diabo e tudo que há no mundo. Se nós resistir, irmãos, se nós estiver na presença de Deus, e resistir aqui significa você estar capacitado, preparado e na presença de Deus, o diabo vai fugir de você. As coisas do mundo não vão brilhar aos teus olhos, fazer você cair nas ciladas ou armadilhas. Você vai conseguir resistir a tudo que o mundo oferece. Então, irmãos, é uma promessa poderosa que nos dá confiança e coragem para enfrentar todas essas investidas do inimigo. Então, irmãos, vencer o mundo é viver de uma forma diferente, influenciando, irmãos, uns aos outros. Eu influenciando o meu próximo, você influenciando o teu próximo, a viver de acordo com o que Deus quer, a viver na presença de Deus. E também, irmãos, nós devemos testemunhar a nossa vida com Deus, viver uma vida com Deus. Nós devemos ser o sal e a luz desse mundo, irmãos. Nesse mundo, irmãos, nós devemos refletir o caráter de Jesus, refletir Jesus em tudo que fizemos. No trabalho, em casa, na família, entre os amigos, nós devemos refletir a Jesus, mostrar quem é o nosso Senhor. Somente assim, irmãos, nós vamos poder vencer a tudo, irmãos, que tem nos confrontado. Vencer ao mundo, a nossa própria carne e ao diabo. É dessa forma que nós vamos nos tornar mais que vencedores. Alguém tem alguma pergunta, irmãos, ou falar alguma coisa? Não? Então, irmãos, eu vou ler então a conclusão. Diz assim: o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. Isso está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante os ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, aos seus ataques, nós precisamos, irmãos, viver constantemente sobre a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Essa é a chave da vitória. Viver na presença do Espírito Santo, preparados e revestidos por Deus. Então agora nós vamos para as perguntas. Davi e o Vitor estão preparados? Eu estou. Eu estava olhando ali. Se alguns dos irmãos souberem, irmãos, podem responder. A primeira pergunta fala assim, irmãos: o que o Senhor Jesus atestou em seu ministério? Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Isso aí. Segunda pergunta. Alguém, irmãos, cita ao menos 3 nomes em que podemos conhecer o inimigo da Bíblia. 3 nomes deles. Serpente, dragão vermelho, enganador. Isso aí. Mais alguém quer citar algum? Tá. Terceira pergunta, irmãos. O que é a expressão concupiscência da carne? O que a expressão, no caso, o que a expressão concupiscência da carne revela?
carne tem grande relevância quando o apóstolo João usa esse termo. Ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões, glutonárias, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral no contexto em que busca pelo prazer individual vida. A tendência é o egoísmo em que é o que ele basa. Isso aí, Davi, certinho. Foi bem mais completo que a revista aqui. Quarta pergunta. Qual a perspectiva do Novo Testamento, irmãos, em relação à palavra grega sarx, ou seja, a palavra carne? Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, a parte de Deus, degradada sem a presença do Espírito Santo. Amigos, isso aí. Acho que vou perder meu lugar aqui, pastor. Estou repetindo hoje. Tá Repetitivo. certo. Estão muito inteligentes. A última pergunta. De acordo com a lição, quais são os 3 níveis de vícios infames, irmãos? Carne, olho e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará durante sua jornada. Isso aí. Então tá 10 estudantes. É um bombom naquela lição. Irmãos, então seria isso. Nós entendemos um pouco mais sobre os inimigos do cristão. Agora nós vemos que o diabo é o nosso primeiro inimigo, mas não somente ele. Nós temos mais 2 inimigos. Mas aprendemos o principal, a chave da vitória, que é permanecer em Cristo, que é estar sempre preparados, como a irmã falou, jejuando, orando e vigiando. Assim, irmãos, nós vamos vencer o inimigo, seja qualquer investida dele, seja em qual área da nossa vida ele tente investir, tente atacar, ele não vai ter vitória. Porque se a gente não faz isso aí, mata espiritualmente, mentalmente, em todas as áreas. E enfraquece. E muitos crentes, por conta disso, têm vindo só no automático para a igreja. E cai, né? Eles até vêm para a igreja, mas vêm só como uma obrigação. Pra bater ponto, né? Não vem mais como para adorar a Deus, buscar a Deus. Costumou vir. Pegou por hábito, é verdade. É verdade. Só que daí quando chega a luta, Não estão preparados. Não estão preparados, nem revestidos. eu aprendi assim que na Bíblia, né? Mesmo nos dias assim, eu não vou ir no culto. Vai! Uma vez eu me questionei também por causa que a gente passa muita luta, né? E passei 2 anos há pouco, passei uma luta muito grande. E às vezes me dá vontade de não ir na igreja. Só que aquela mesma vontade de eu não querer ir na igreja era a mesma vontade que eu tinha, porque era ali que eu conseguia me levantar todo dia. É verdade. Eu disse, e a gente tem que encher o celeiro para os dias maus. A gente nunca sabe quando vai vir. É verdade. Mas pelo menos vai estar com a botija cheia para enfrentar a dificuldade. É verdade. Aí já mostra que é uma luta da carne contra o espírito. O espírito quer vir, a carne quer fazer que a gente fique, né? Por isso nós devemos vencer. Mas é uma luta bem difícil. É que eu falei, irmãos, tem lutas que muita gente passa que só Deus sabe. Muitas afrontas que o inimigo faz que a gente não conta pra ninguém. A gente muitas vezes vem na igreja, né, com um sorriso estampado, parece que tá tudo bem. Mas só Deus sabe a luta que estamos passando. Mas de uma coisa a gente tem certeza, irmãos, como eu sempre digo, crente nunca luta sozinho. Crente sempre tem Deus ao seu lado, um exército de anjos ao seu lado. E quando a gente acha que a gente vai perder ou que de repente está tudo acabado, Deus levanta. Muitas pessoas olham para nós quando a gente está na luta e diz agora acabou para eles. Quero ver ele sair dessa. E aí Deus vai e mostra, nos levanta, nos põe de pé novamente. E aí a gente mostra que Deus realmente está em nossa vida. Que aquela luta não foi para derrubar. Aquela luta muitas vezes foi para nos deixar mais forte ainda. Um desastre. É verdade. É uma lição. Porque tu pode ver um lado eu via a sombra
capeta, né? E outro lado. É, Eu me olhava no espelho e não via o meu rosto por 6 meses. Até que um dia eu cheguei e disse para Deus, né? De hoje basta. tudo bem. Por causa que não é fácil, né? É, Mas a gente às vezes tem que se impor até o fim, né? é verdade. É verdade. Tomar uma atitude, né, irmã? Atitude. É verdade. Por mais que às vezes a gente não consegue, mas tem que É tentar. verdade. Mas quando chega aqui, Deus fortalece. Fortalece. É Por isso que eu disse. Muitos dizem, eu não vou na igreja. Fui muito criticada de ir todo dia na igreja. Mas ninguém sabia o motivo por que eu ia. É Eu verdade. sabia que um dia ia chegar uma hora que eu ia precisar da minha botija cheia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E isso é bênção, isso é um testemunho de quem realmente espera no Senhor e confia no Senhor. E aquele que espera no Senhor e confia, com certeza a vitória chega. Né? Aleluia. Vamos colocar de pé então, irmãos?